Então, a maior dúvida da humanidade, o que mais leva o ser humano a afastar-se de Deus, é a sua dúvida quanto a uma pergunta básica. Ele se pergunta, o homem vai se perguntar o quê? Se Deus existe, se Deus é bom, como dizem, por que então ele permite que tanta coisa errada aconteça? Por que tanto sofrimento? Por que tanto crime? Por que tanto desamor existindo um Deus que, como a palavra de Deus fala, Deus é amor. Então, por que tanto desamor no mundo? E aí nos faz voltar ao princípio, para entender essa linha de vida, essa linha de salvação para o homem. Então, esse desamor originou-se com a queda, lá no Éden, lá onde houve a desobediência acerca de uma lei que Deus estipulou no Éden. Então, no princípio, é onde você deve entender que tudo que acontece é porque Deus é amor. Porque Deus ama, é que Ele permitiu a queda. Então, mas antes da queda, houve todo um trabalhar de Deus para que houvesse essa reação, que foi a queda. A ação do homem em provar do fruto que estava determinado pela palavra do Senhor. Olha, nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode tocar. E a mulher, vendo aquele fruto e achando excelente a seus olhos, bom para tocar, de uma aparência muito gostosa, e para ter conhecimento do que ela não conhecia, tocou. E com isso infringiu a lei do Senhor. Mas isso não foi, como se parece, que Deus foi pego de surpresa por alguma coisa. Não, Deus, lá na eternidade, lá no princípio, quando ainda não existia a terra, Deus criou tudo para que isso acontecesse e para que ele demonstrasse o seu amor. Ora, pregador, você está dizendo que a queda é a demonstração de amor. Sim, é exatamente o que o Espírito Santo está revelando, que a queda é a maior demonstração e é o princípio da linha de salvação até Gênesis 21 e 22. Mas então vamos aqui. Ao princípio era o Verbo. Então no princípio era a palavra, era a ação de Deus trabalhando por todos nós. E esse Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus Cristo, a palavra viva, que corporificou, estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez.
Então, lá no princípio, para demonstrar seu amor, Deus criou os céus antes de criar a terra. Já na sua presciência de tudo o que ia acontecer, Deus criou os céus. E, criando os céus, e os céus dos céus, lá onde está seu trono, Deus criou seus anjos. Anjos e querubins e arcanjos e o seu coral, aquele que 24 horas por dia fica entoando a canção Santo, 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 Santo. Então Deus criou tudo conforme o seu querer para seu princípio. Então Deus criou os santos e dentre estes santos, Deus criou um especial para um princípio especial, para um trabalho especial, para um fundamento, para um querer especial de Deus, para que ele, através dele, fosse realizado um trabalho que vai de Gênesis 3 a Apocalipse, capítulo 21 e 22. Então Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, um anjo que trabalhava como se fosse um gerente na adoração a Deus, no coral celestial de Deus, um anjo de adoração, um anjo chefe dos adoradores do Senhor. Tinha ele a maior autoridade entre os anjos. Mas esse anjo, já dentro da presciência de Deus, ele se rebelou contra o seu Criador e desejou ser Deus, como no livro do profeta Isaías está, no livro do profeta Ezequiel temos também, e o próprio Senhor que diz no livro de Mateus: eu via Satanás como um raio cair do céu. Então nós temos que este anjo que se transformou no que nós conhecemos, o diabo, ele provocou uma rebelião no céu, ele conseguiu 30% dos anjos com os quais ele mantinha contato que adquirisse a sua causa, de tomar o trono de Deus, de querer ser Deus, colocar o seu trono acima do próprio Deus. Mas foi expulso dos céus. Então, uma primeira parte da obra por você, da obra por amor a você, foi realizada ali quando Satanás foi expulso do céu.